Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Paulo e hoje iremos falar aí sobre a ocupação do espaço geográfico. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão todo mundo se cuidando direitinho? Que bom. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que é, basicamente, o espaço geográfico? Nós sabemos que nós temos aí várias categorias quando nós falamos de espaço, né? Temos aí o espaço natural, que é aquele que foi ali criado, lapidado ali pela natureza, né? E temos o espaço geográfico, que no caso seria aí o espaço criado pelo homem. E dentro do espaço geográfico temos variadas vertentes. E essas vertentes, nós podemos citar aqui, né, a ocupação do espaço. Né? Mas como que isso começou? Para isto, nós temos que compreender sobre a origem aí do ser humano, tá? Em relação às ocupações do espaço. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. Então, uma das formas utilizadas pelos pesquisadores, nesse caso aí para nós descobrirmos essas origens, né, é o estudo dos vestígios arqueológicos, como esqueletos, restos de alimentos, objetos que pertenceram aos primeiros grupos humanos, né? Por isso que eu coloquei aquela perguntinha lá no post da aula, né? Você sabia que através ali de um pedaço de prato quebrado, nós conseguimos ali muitas das vezes descobrir informações sobre sociedades antigas? Então, bom, todo mundo sabe aí, né, que do surgimento aí, os deslocamentos dos seres humanos se dá ali, né, em alguns períodos, tendo aí como exemplo algumas ferramentas aí que podemos encontrar do período paleolítico, tá? Então, aproximadamente ali 35 mil anos, então, antes de Cristo. Então, ali nesse caso, são registros aí muito antigos e aí já mostra algumas características ali daquelas sociedades pré-históricas, digamos assim. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender sobre formas de ocupação é também a forma das dinâmicas dessas sociedades, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos basicamente, acerca desse assunto, duas grandes categorias, tá? De nômades a sedentários. Vamos desvendar isso daí juntinhos, ó. O estudo dos vestígios sugere que, no início, os seres humanos eram nômades, ou seja, não permaneciam muito tempo no mesmo lugar. Aos poucos, eles deixaram de viver ao ar livre e passaram a habitar em cavernas, a construir moradias, cultivar o solo para obter alimentos, tornando-se mais sedentários. Ou seja, conforme a sociedade foi avançando, ela foi evoluindo, o que veio acontecer? Eles foram criando meios, métodos e técnicas que poderia permitir com que esses grupos pudessem ficar por mais tempos naqueles determinados lugares. Então, nesse caso, anteriormente, quando não havia o desenvolvimento de, por exemplo, técnicas de plantio, eles simplesmente viviam ali da extração, né, do extrativismo total. E muitas das vezes, quando aquele extrativismo ali se tornasse escasso, o que eles faziam? Mudavam-se para outros locais, tá? E também, não somente isso, mas também características climáticas. Muitas das vezes, alguma determinada característica, por exemplo, um clima que seja seco num período do ano e outro chuvoso. E no período chuvoso, muitas das vezes eles migravam para lugares ali
que tivesse ali um clima um pouco mais seco, né, para eles não ficarem dormindo na chuva, digamos assim. Tá? Então, daí, eles foram desenvolvendo, conforme a necessidade foi aparecendo, técnicas para estar melhorando a sua qualidade de vida, não só a termo de alimentos, que no caso foi o desenvolvimento das técnicas de cultivo, como também das de moradia, como, por exemplo, habitar em cavernas ou construir ali tendas, casas rústicas e por aí vai, tá? Bom, algumas fotos aí vocês estão vendo, digamos que ilustrações representando os primeiros registros de ocupação humana no espaço geográfico, tá? Por que que aqui nós já consideramos como geográfico? Porque o homem está interferindo, né? Nos primeiros povos, onde não havia muita, eles dormiam, digamos, que ao relento, não havia muita técnica e nem muita evolução acerca disso, era sim ali a predominância da paisagem natural. E aqui não, aqui nós começamos a enxergar a modificação da paisagem. Bom, dentre a ocupação do espaço, né, nas regiões onde a agricultura era praticada, parte da ocupação dos seres humanos estava relacionado a ela. A agricultura foi importante para o desenvolvimento de alguns povos. Então, o que acontecia? Até então, um dos motivos das migrações dos nômades seria ali, muitas das vezes, a escassez dos alimentos, né, onde caçavam-se, extraíam-se ali da terra os alimentos até se tornar escasso, e de acordo ali com o quantitativo populacional desses povos antigos, fazia com que eles tivessem que ir buscar lugares que tivessem ali um quantitativo maior para estar os alimentando. E daí eles foram desenvolvendo técnicas, como, por exemplo, a agricultura, a pecuária, por aí vai, que eles pudessem não precisar ficar mudando de um lugar para o outro e simplesmente naquele lugar, somente, pudessem ali estar desenvolvendo ali o seu cultivo, desenvolvendo ali, criando ali os seus animais, tá? E também teria o objetivo aí de uma forma de aumentar a disponibilidade de alimentos para esses povos. Por quê? Porque as comunidades elas vão crescendo, elas vão tomando aí quantidade. Então, o que acontece? A alimentação ela precisa crescer na proporção também. Na verdade, até um pouco mais, né? E daí, eles foram desenvolvendo aí, e por isso que a agricultura ela foi extremamente importante para a ocupação do espaço geográfico. Como exemplo, nós temos aí os sumérios, né, que possuíam técnicas para melhorar a agricultura, como a construção de canais de irrigação. Com essa técnica era possível levar água a locais onde ela era escassa, ou drenar a água de locais alagados. Tá? Então, aqueles primeiros aquedutos, né, as primeiras formas de transposição de rios também, nós podemos encontrar aí como registros históricos dos povos sumérios. Bom, aos egípcios, após as enchentes do Nilo, as terras alagadas tornam-se úmidas e férteis para o plantio. Lá naquelas aulas de história, lá do Fundamental 2, lá do 6º, 7º, 8º, 9º ano, provavelmente o professor de história ele falou ali sobre o famoso crescente fértil, aquela região da Mesopotâmia, né? Então, aqui nós tínhamos essa característica também, tá? Usando como exemplo aí os egípcios, né? Onde as enchentes tornavam aí as terras alagadas, tornando-as aí férteis para o plantio. Observando esse fenômeno natural,
os egípcios organizaram grande parte de suas atividades de acordo com períodos de cheia, tá? Então, aqui, eles começaram a fazer o quê? Além de ter desenvolvido essas técnicas de irrigação, né, formas aí de plantio, eles também começaram a se programar no ano, tá? De acordo com as épocas aonde o solo estaria mais úmido, ou seja, mais propenso aí, mais fértil a estar desenvolvendo as suas agriculturas, né? Bom, dentre alguns outros exemplos também que nós podemos citar acerca da ocupação, tá? Nós temos aí também, né, que as regiões mais antigas encontradas até o momento são as de Jericó, na Palestina, né, e de Satalhuk, na Turquia. Temos aí, e daí foi alastrando o mundo afora, tá? Dentre alguns vestígios arqueológicos, temos aí o exemplo de Jericó. Estudos concluíram que as moradias eram feitas, em geral, com pedras. Então, naquela evolução de dormir ao relento para dormir em cavernas. Porém, vamos supor que nessas regiões de cavernas, a comida ali começou a se tornar escassa, né? E então, o que eles começaram a fazer? Buscar lugares mais propensos aí a estar morando, porém, não tinha caverna. Então, o que eles começaram a fazer? Utilizar pedras para estar criando aí, né, as suas, entre aspas, cavernas artificiais, que seriam futuramente as casas, as suas moradias. Bom, e daí, conforme a sociedade foi crescendo, seu quantitativo foi aumentando, né, a sua demanda a termo de agricultura também, daí foram evoluindo, né, para pequenos vilarejos, pequenas vilas, né, como se diz, até chegar aí às primeiras cidades. Os agrupamentos de seres humanos se estabeleceram principalmente nas planícies férteis e áreas próximas aos rios. Gente, até hoje, nós vemos as concentrações demográficas sempre próximas aí a rios, mares e regiões mais alagadas, mais férteis. O aperfeiçoamento das técnicas agrícolas favoreceu o aumento de produção de alimentos e o crescimento da população. As aldeias formaram cidades com mais moradores e aconteceu a diversificação de trabalhos e serviços, ou seja, além da agricultura, houve também aí a necessidade, né, de estar desenvolvendo outras técnicas, outros trabalhos, inclusive o comércio. Porque muitas das vezes aquela determinado povo, aquela determinada comunidade, ela tinha ali uma respectiva agricultura e outra comunidade, outra localidade, trabalhava com outro tipo de agricultura. E daí começou a surgir o quê? Interesses. O interesse de quê? Ora, se eu planto milho e o meu vizinho planta trigo, e de vez em quando eu gostaria de estar consumindo trigo, por exemplo, para cozer um bolo. E aí o que acontece? Eu posso estar fazendo o quê? Um comércio com esse vizinho, né? Daí surgiram as primeiras atividades comerciais também, onde, por muitas das vezes, você oferecia ali o seu produto cultivado em troca de outro, né? Que no caso a gente chama de escambo. Hoje em dia, o pessoal na gíria chama esse termo aí de rolo. Faço rolo, né? Você vê muito em sites de classificados, como, por exemplo, um terreno no outro. Você vai trocar ali uma moto num carro, uma moto numa outra moto, ou um videogame num violão, uma televisão numa guitarra, e por aí vai, tá? Então, naquela época, já existia esse tipo de comércio, mas ele visava mais essa questão aí de alimentação. A alimentação sempre regeu
essa questão aí do desenvolvimento das civilizações, inclusive nas formações das cidades. É bem breve, é bem introdutória essa parte, tá? Nós vamos falar isso aqui ao longo até o fim do ano. Tá bom, gente? Então, isso aqui é só uma introduçãozinha bem básica, bem tranquilo, para estarmos aí avançando e analisando a evolução da ocupação do espaço, tá? Bom, aqui, como eu tinha falado, né, a produção agrícola que ultrapassava a necessidade da comunidade passou a ser trocada por outros produtos, como também os animais. Com o passar do tempo, as trocas começaram a acontecer entre comunidades mais distantes. E dentre essas características, para comprar e vender, os comerciantes usavam terra e a água para se locomover. Por exemplo, os fenícios tinham bastante habilidade no comércio. Os árabes se destacavam nas rotas terrestres. O uso das moedas só se tornou importante por volta do século XI, quando as pessoas passaram a trocar o campo pela cidade. Então, aqui, nós começávamos a ver o quê? O crescimento dessas comunidades, né? E a diversificação das formas de trabalho. Porque antes, o que regia basicamente ali era o extrativismo, posteriormente a agricultura, e esse excedente, até então, ele começou a ser comercializado. Porém, o que estava ocorrendo aí? Muitas das vezes, a troca não seria aí a melhor forma de negociação. Então, eles começaram a criar o quê? As moedas, né? Começaram a criar aí formas aí de valores que eu pudesse estar comercializando, não obrigatoriamente pegando a mercadoria daquela pessoa, tá? Principalmente quando essas comunidades, né, essas vilas, elas cresceram. Muitas, já nessa época, deixava de ter aquela característica rural para começar a ter aí características urbanas, tá? Ou seja, uma maior predominância ali de residências e comércio e portos do que propriedades rurais de fato, ok? Bom, e assim eu dou aí por concluída essa introdução, tá, da ocupação do espaço geográfico. Lembrando que a diferença entre espaço e espaço geográfico é o espaço pode ser qualquer lugar, que no caso aí foi criado pela natureza. A partir do momento que eu coloco o acréscimo geográfico, significa que há intervenção do homem, há intervenção do ser humano, ok? Então, está dado aí essa explicação introdutória deste tema, que irá reger aí o nosso novo ciclo, tá? E eu agradeço aí a oportunidade e a presença de todos que estiver assistindo aí posteriormente, ok? Então, forte abraço do professor Paulo. Qualquer coisa, podem escrever ali nos comentários, tá? E não deixem de fazer o registro de presença, mesmo que faça posteriormente, mas você pode justificar ali, né? Como, por exemplo, porque eu arranjei um emprego e eu só tenho tempo de assistir à noite, exemplo, tá? Ou algum outro problema que acabou te levando a assistir posteriormente. Mas o que importa é a sua presença, ok? Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.